Então, amados, eu estava fazendo uma live aqui e vou dar continuidade, tá certo? Porque saiu do... O celular deu uma parada, deu uma travada. Eu estava lendo Gênesis 2, comecei a ler a formação do homem, que está no capítulo de Gênesis 2, versículo 4 em diante. Aí eu estava lendo, ouvindo a outra live, vocês vão ver. Então o ser humano, Deus formou o homem do pó da terra e colocou diversas árvores no jardim do Éden que ele disponibilizou para eles, quando tivessem fome, comer, exceto várias árvores, frutos, exceto do conhecimento do bem e do mal. Então, assim, Satanás, ele jogou, a tentação dele para que Eva comesse, mas Deus deu livre-arbítrio, não é? Deus fez isso para quê? Para testar a fidelidade do homem a ele, porque ele deu outras opções para eles comerem, de tantas árvores, de tantos frutos, e eles foram exatamente comer a do fruto proibido. Nisso nós sabemos que veio maldição ao mundo, e Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, tenha vida eterna. Então aquele que confessa Jesus, crê e confessa, e o segue, tem vida transformada. Precisa se dispor, se disponibilizar. Aí muitos dizem assim, mas tem o livre-arbítrio. Mas se a pessoa escolheu errado, a pessoa perde o descanso eterno, a salvação da alma. Então assim, mostra aqui que o Senhor formou e colocou eles para lavrar a terra, e o Senhor Deus plantou um jardim do Éden na direção do Oriente, e pôs nele um homem que havia formado. Do solo o Senhor Deus fez brotar todo tipo de árvore agradáveis à vista. No jardim, a árvore conhecimento do bem e do mal. E no jardim ele colocou essa. Então, o que foi que houve aqui? Vamos adiantar, né? Aí teve a formação da mulher. E vamos ler aqui a queda. Gênesis 3. Teve a primeira rebelião lá no céu, que foi Lúcifer, querendo o trono de Deus, e levou com ele um terço dos anjos se corromperam. Aí houve também a queda aqui, Gênesis 3. Mas a serpente, mais astuta que todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher, é verdade que Deus disse, não comam do fruto de nenhuma árvore do jardim? Satanás disse para Eva. Aí a mulher respondeu a serpente, do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse, vocês não devem comer dele, nem tocar nele, para que não venham morrer. Então a serpente disse à mulher, disse a Eva, é certo que vocês não morrerão, porque Deus sabe que no dia que dele comerem, os olhos de vocês se abrirão, como Deus vocês serão conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos seus olhos, árvore desejada para dar entendimento, tomou o seu fruto e comeu e deu para seu marido. Então ambos pecaram. Tudo começou aí, o pecado do ser humano. Então houve a queda. Então Deus, por amor à humanidade, como está escrito em João 3,16, ele nos dá a oportunidade nos deu e dá a todos. Só que nem todos o receberam na época. Ele era judeu e os judeus nem todos o receberam. Mas os fariseus e escribas blasfemavam dele e levaram à morte, mas isso se cumpriu para a justiça. Tinha que se cumprir assim, que foi determinação do Pai. E hoje nós temos a oportunidade de obedecer e, se quiser,
desobedecer. O Senhor dá o livre-arbítrio. O pecado é a única coisa que afasta o ser humano de Deus. E qual é o pecado? Deus perdoa todos os pecados. Se confessamos, se temos a consciência que erramos, o Senhor é justo, é fiel e justo para nos perdoar. Mas se a pessoa insistir em ficar pecando, outra coisa que eu ia esquecendo de dizer, eu preciso ler aqui. O pecado, amados, o Senhor tem misericórdia pelo pecado, se a pessoa se arrepende, mas a pessoa paga a consequência do pecado. Existem as consequências do pecado. O Senhor, ele é perdoador? É. O Senhor é misericordioso? É. O Senhor é longânimo, tem uma longa paciência. Muitas vezes ele espera. Porque o Senhor, ele conhece a cada um de nós. Então, assim, voltando, é como eu falei, o Espírito Santo falou antes, usando meus lábios, tudo voltado ao tema sobre pecado. Então, você vai ficar ouvindo eu falar pecado o tempo todinho, né? Então, aqui, o que significa o pecado? São todas as ações que desagradam a Deus e confrontam a sua palavra. Toda vez que você vê alguém... Gente, eu queria abrir aqui um parêntese, uma observação. A gente faz bondade às pessoas, com certeza. Deus, ele... Lá em Jeremias 17:10, ele diz assim, que sonda os nossos corações, esquadrinha nossos corações e prova nossos pensamentos, para dar a recompensa conforme o caminho que cada um trilha, as ações, os frutos das ações de cada um. Mas, ao fazer o bem, você precisa ver se aquela pessoa também está querendo lhe prejudicar. Eu coloquei uma pessoa na minha casa, né? O Senhor disse que a gente deve fazer hospitalidade. É uma bondade que o Senhor diz na Bíblia. Então, muitas e muitas vezes eu coloquei, não só foi uma vez não, tá? Não só foi uma vez não, eu fiz isso várias vezes. Acho que umas 3 vezes. Coloquei gente na minha casa e sofri consequência por conta disso, da minha bondade. E teve outras que a pessoa reconheceu mesmo. A minha bondade, entendeu? Realmente a pessoa reconheceu. Uma foi para Lisboa, conheci uma pessoa... Gente, eu sempre, graças a Deus, Jesus me usa para abençoar pessoas. Essa daí foi muito abençoada. Ela conheceu um português e foi para Lisboa. Entendeu? Ela morou comigo. Outra, eu também pude, em Cristo, abençoá-la. Ela veio morar comigo, casou com um gringo também e foi-se embora. Entendeu? Suede, ela foi-se embora também. Mas na época que ela estava lá em casa, eu não sei hoje, na época que ela estava lá em casa, de vez em quando ela tentava me desviar das coisas, porque foi na época justamente que eu estava no curso de teologia, ainda não tinha concluído o curso, eu estava estudando, fazendo os exercícios, e ela muitas vezes, por ela ser de uma outra doutrina, não é? Inclusive eu debatia, vai ver que Deus me usou exatamente para isso, para falar para ela que ela estava se desviando do caminho de Deus, porque ela estava numa doutrina que na verdade era uma heresia, e muitas vezes ela tentava assim debater comigo contrária à palavra das Escrituras. Então eu não aceitei. O Senhor disse, não queira mais essa pessoa na sua casa, porque eu tentei muitas vezes orientá-la e ela resistia àquilo ali. Então eu vi que aquilo estava prejudicando a minha vida espiritual. Então eu ajudei ela a encontrar um canto para ela ficar, entendeu? É como nós sabemos já, que quem conduz, quem dirige os nossos passos, quando você está em Cristo Jesus, é o Espírito Santo. E então ele diz, faça assim, faça assim, faça assim. E assim eu obedeci. Não deixei de ajudá-la, não desamparei ela, fui com ela, eu disse, tamo junto, eu vou com você, eu vou ajudar você. Não, mas eu quero, ela me chamava de manhã. Não, mãe, eu quero ficar com você. Eu disse, não, olhe, o seu tempo aqui já deu, você precisa, porque você é rebelde, você fica me mostrando. Gente, o diabo, muitas vezes, ele vem em sapatinho de lã. Eita, glória! Pega essa aí. Às vezes vem sapatinho de lã. O que é sapatinho de lã? Ele vem de uma maneira sutil.
ele vem tentando penetrar, invadir a tua vida de uma forma que você olha ali, mas não é minha amiga, não está dentro da minha casa, não é uma pessoa tão íntima, íntima assim, não é tão amiga. Então, desde dessa época, eu disse, eu não coloco mais ninguém na minha casa, porque, a não ser que seja família, né? Porque ela tava tentando me desviar do caminho do Senhor. Por que ela fazia isso? Tudo ligado ao contexto, que é pecado. Ela ficava me mostrando vídeo de homem nu, entendeu? Eu dizia, eu não quero ver isso não, menina, eu não quero ver isso não. E kkk, e ficava rindo. Olha, não sei o que, eu disse, você quer ficar nessa, você fica. Mas eu estou falando tudo que está aqui no contexto, tá certo? Que é sobre o pecado. Eu dizia para ela, eu até assim dava um ar de riso e dizia, menina, tem juízo, para com isso. Eu tinha assim, Deus me dava sabedoria para lidar com aquela situação. Mas teve uma época que não deu mais para permanecer. Aí foi quando Deus disse, parou, arruma um canto para essa pessoa, bota ela para correr. E foi assim que eu fiz. Teve outra situação também, que eu fiquei um tempo com a pessoa dentro da minha casa. Aí depois eu disse, olha, não tem condição mais de você ficar aqui. Gente, tem pessoas que querem forçar na casa da pessoa se tá fazendo mal a gente. Não pode. Jogando a pessoa contra a sua filha. Aliás, jogando a sua filha contra você. Fazendo maldades. Então, o Espírito Santo, ele habita naquele que tem temor e tremor às coisas dele. E ele dirige, conduz os nossos passos. Ele diz, faça assim. Quantas e quantas vezes, se não fosse o Espírito Santo da minha vida, meu Deus, eu não sei, eu tenho perdido tanta... Já houveram perdas na minha vida. Imagine se eu não tivesse o Espírito Santo. O diabo, muitas vezes, ele vem com gosto de gás para cima de você. Se você não tiver a direção de Deus, você se acaba ali, você perde tudo. O diabo, ele veio com uma situação para cima de mim, que se eu não tivesse a sabedoria do Senhor, na época, eu teria saído com a mão na frente e outra atrás, eu não tinha recebido meus direitos trabalhistas. Porque o que ele fez foi tão maligno, mas tão maligno, que eu teria saído com justa causa, sem ter nada a ver com isso. Eu teria saído por justa causa. E o Espírito Santo me orientou, faça assim, 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 assim. E eu obedeci, ele conduziu, ele dirigiu meus passos, eu fiz. Foi fácil? Não. Não foi fácil. Talvez tivesse sido outra, se tivesse a mesma visão que eu tive, guiada pelo Espírito Santo, tinha feito a mesma coisa. Mas se não tivesse, ela teria perdido tudo. Porque o que veio para cima de mim foi para eu sair com a mão na frente e outra atrás. E ainda por cima, injustiçada fui, mas eu recebi os direitos. Mas a forma que ele queria é que eu saísse por justa causa. Justa causa é quando um funcionário ele faz algo de muito errado que a empresa... ela declara ali justa causa justamente que a pessoa fez algo de muito sério, muito errado. E eu não fiz isso. Eu não fiz. Então, assim, muitas vezes ele faz coisas, amada, depois de muito sofrimento que eu passei. Muita afronta, muita vergonha, opróbrio, que é a vergonha em público. Eu passei por muitas coisas, então eu conto o testemunho. E mesmo pregando a palavra de Deus, eu uso isso como argumentos baseado nas escrituras, é tudo baseado nas escrituras. Que Deus pode perdoar o ser humano, sim, ele é acolhedor, ele estende as mãos, ele abraça, ele dá oportunidades, mas a pessoa precisa se dispor a ser liberto, a ser salvo. Então aqui, ó, o pecado são todas as ações que desagradam a Deus e confrontam a sua palavra. Também são usados outros termos como rebelar-se ou passar dos limites estabelecidos, fazer algo que causa dano, tristeza ou dor, criar uma cilada. Isso aconteceu comigo.
eu caí numa cilada, eu achava que eu podia confiar numa pessoa, então eu contei meus sonhos, sonhos de Deus para minha vida, e a pessoa usou aquilo ali, me enganou. De uma certa forma eu dei legalidade, porque eu confiei. A Bíblia diz lá em Jeremias 17:7, bem-aventurado o homem que confia em Deus, cuja confiança está também no Senhor. E eu abri minha boca e confiei, assim como José confiou aos irmãos dele o sonho e sofreu tanto. Foi o mesmo caso que eu. Eu confiei de contar algo à pessoa. Disse que estava fazendo uma bondade, mas na verdade eu sofri toda consequência por ter confiado. E foi uma cilada. Para uma pessoa cair, se deixar seduzir por coisas erradas, se opor à justiça e errar. Você não encontrará na Bíblia uma relação do que é pecado e o que não é. Seria uma lista interminável. Por isso, ela apresenta vários conceitos sobre o pecado para a sua autoavaliação. Sendo assim, somos capazes de discernir entre o que é certo e o que é errado. Quem dá esse discernimento? É o próprio Espírito Santo. É um dom que ele nos concede quando você está nele ou quando você dá ouvidos à voz de Deus. Nunca podemos esquecer que toda escolha que daremos conta a Deus. Cada escolha tem uma consequência, boa ou má. E ainda que daremos conta a Deus de todas elas. Não erreis, Deus não se deixa escarnecer. Isso é um versículo que está em Gálatas 6:7. Não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará, colherá. Gálatas 6:7. O que o homem planta, ele colhe. Aí tem também outro versículo aqui, Eclesiastes 11:9. Eu não vou ler, depois vocês leiam. Eclesiastes 11:9. A origem do pecado. O primeiro pecado foi cometido no céu, como havíamos falado antes, quando houve a rebelião dos anjos, liderada por Lúcifer. De que a origem do pecado humano foi terrível. Escolha de Adão e Eva no jardim do Éden. Na tentação, houve a queda devido à desobediência, comeu do fruto proibido. Nós sabemos que eles tiveram a oportunidade de resistir, né? Como está escrito na Bíblia, que o Senhor fala, Tiago 4:7, sujeitai-vos a Deus, resistiu o diabo e ele fugirá de vós. Mas, no entanto, a Eva não fez assim. A Eva teve uma curiosidade de ter os olhos abertos como Deus, ter conhecimento do bem e do mal. Eles eram puros, eles eram santos. Tanto é que eles viviam nus e não tinham consciência que estavam nus. Depois que pecou, logo foram buscar folhas de figueira para se cobrir, porque quando ouviram a voz do Senhor, tiveram... Gente, quando ouvi, presta bem atenção nisso. Quando eu comecei a estudar teologia, que eu ouvi essa mensagem a primeira vez sobre Adão e Eva, que eles, nessa parte aí, que eles estiveram nus e não tinham consciência do pecado, né? No caso, que estavam nus, porque eles eram tão perfeitos, tão santos, eram como uns anjos mesmo de Deus. Então, quando tiveram a consciência do pecado, aí que eles souberam, assim, no caso, abriu os olhos dele, né? Tiveram o entendimento. Eu chorei na hora, gente. As lágrimas caíram assim, porque veio na mente, pecamos, nos corrompemos contra Deus, porque eles eram santos, amados. Vocês sabem o que é isso? Eles eram puros, santos, os verdadeiros anjos de Deus. O pecado é um ato, um estado da vontade pessoal contra Deus e a vontade de Deus. O pecado origina-se na totalidade da pessoa arraigada e relacionada com aquilo que transcende a pessoa. Expressa-se na complexidade da força e da fraqueza da pessoa e resulta
na distorção de todas as relações. O pecado e as suas consequências. Vamos prestar mais atenção ainda, tá, gente? O pecado, eu sei que muitas pessoas já conhecem essa mensagem, essa palavra, essa direção, mas outras precisam saber. O pecado e as suas consequências, as terríveis consequências do pecado. Ao ceder à voz de Satanás, o homem escolhe agradar a si mesmo. Muitas vezes é isso, né? Na verdade, sabendo, tendo consciência das coisas de Deus, e prefere ficar contra as coisas de Deus. Prefere não cumprir, nem praticar as coisas que já foi orientado. Desobedecendo deliberadamente a Deus, esse primeiro pecado trouxe consequências terríveis, das quais citamos Adão e Eva, Gênesis 3, conheceram pessoalmente o mal. Mas antes de conhecer o mal, eles tiveram a alerta de Deus, né? A orientação de Deus, para não cair, né? Seus olhos foram abertos, Gênesis 3:7. A comunhão e a amizade com Deus foram interrompidas e fugiram de sua presença, o que chamamos de morte espiritual. Aí tem dizendo assim, ó, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que comerdes, certamente morrerás. Gênesis 2:17. Portanto, o homem deixou de ser inocente, tendo uma natureza corrompida, sua mente ficou suja e passou a ter vergonha do seu próprio corpo. Gênesis 3:10. Então Adão quis culpar a Deus pela companheira que ele havia lhe dado. Gênesis 3:12. Quando o Senhor perguntou à mulher, né? Primeiro ele chamou Adão. Então Adão se escondeu no finalzinho da tarde, quando o Senhor chamou ele. Deus chamou ele. Aí foi quando ele disse que tinha sido a mulher que Deus tinha dado, a companheira que Deus tinha dado a ele. Ou seja, transferindo o erro dele, o pecado dele, a culpa dele, querendo transferir para Deus, que tinha sido a mulher que Deus tinha dado. E aí Deus perguntou à mulher, o que foi isso que fizeste? E ela transferiu para Satanás. Mas só que Satanás, ele só entrou porque deu legalidade. Gente, trazendo para a nossa realidade hoje, todas as vezes que o ser humano prefere fugir das coisas de Deus e dar ouvido da legalidade ao inimigo, muitas vezes ele joga a isca, a cilada, né? Que foi o que fizeram comigo. Porque eu dei ouvidos... eu dei legalidade, porque assim como José fez, José confiou e contou os sonhos. Eu também fiz a mesma coisa. Só que, amados, a Bíblia diz que maldito o homem que confia no homem que faz a sua carne. Está em Jeremias 17:5. 17:5. O 7 diz que bem-aventurado é o homem que põe sua confiança no Senhor, cuja esperança está no Senhor. Mas aquele ou aquela que põe sua confiança no homem, olha aqui, ó, bendito aquele que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Mas Jeremias 17:5. Assim diz o Senhor, maldito aquele que confia no ser humano, que faz da carne mortal o seu braço, e cuja... Repetindo. Assim diz o Senhor, Jeremias 17:5. Assim diz o Senhor, maldito aquele que confia no ser humano, que faz da carne mortal o seu braço, e cuja o coração se desvia do Senhor, porque ele será como um arbusto solitário no deserto, e não verá quando vier o bem. Pelo contrário, morrerá nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Ou seja, terra árida. No caso, o Senhor está dizendo, não é que você não vai confiar aqui na terra, as coisas
tipo assim, dar credibilidade em atividade, em conversar com a pessoa, não é isso. É assim, você priorizar seus planos, tudo que você almeja, apresentar para Deus. Apresentar para Deus. Colocar totalmente a sua dependência no Senhor. Isso aqui que o Senhor está dizendo, ó. Bendito aquele, bem-aventurado aquele que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Não conte seus planos, não conte os planos de Deus para a tua vida, como assim eu fiz para o ser humano. Não conte. Ore ao Senhor, apresente diante do Senhor. Existe um provérbio que diz, está assim escrito, que nós devemos apresentar os nossos planos ao Senhor, que Ele estabelecerá. Ou seja, o poder está no Senhor de realizar. Então, nós fazemos isso, nós apresentamos ao Senhor. Entregue, Provérbios 16:3, entregue suas obras ao Senhor e o que você tem planejado se realizará. É porque tem assim, algumas versões que são um pouquinho diferentes, mas o contexto é o mesmo. Isso aqui quer dizer que nós devemos apresentar diante do Senhor as nossas petições, nossas súplicas, os nossos projetos, que Ele que tem o poder de praticar, de realizar, de concretizar. E assim nós fazemos. Então, amados, eu estava lendo aqui. São tantas coisas. Eu acho que eu já li essa parte aqui, que o pecado trouxe consequência individual, coletiva, essa aqui eu já li. Deixa eu ver outra. Importante, vou repetir. O que é importante a gente deve repetir. Portanto, se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. 1 João, capítulo 1, versículo 9. Nós nascemos pecadores, não importa o que façamos, nós seremos sempre pecadores. É por isso que precisamos ser salvos através do batismo de Jesus, da confissão, crer e confessar que Jesus, que Deus deu seu Filho amado, como está assim escrito em Jeremias, em João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Jesus disse, portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei ao Pai. Mas qualquer que me negar, esse será negado. Ou seja, aquele que negar Jesus, ele vai, quando morrer, para o Hades, que é a preparação para o inferno.